prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Se você quiser me seguir no Twitter, é Rose Vilela, com 2 L's no Lé, F de Freitas, ou no Facebook, Rose Vilela. E tem o blog também, Rose Vilela Blogspot. Hoje eu vou falar de um tema que eu fico pensando aqui. Quantas pessoas já não pensaram em entrar num site de relacionamento para encontrar o par perfeito, a alma gêmea, a tampa da panela, o pé do chinelo ou o chinelo do pé, ou simplesmente para um sexo virtual? Esse é o nosso tema. E para falar um pouquinho dele, eu trouxe aqui uma pessoa especialista no assunto, que a partir de uma experiência pessoal, ela acabou virando escritora. Sabia disso? Pois é. Será que você foi uma das pessoas aí que teve um tititi com ela? A gente vai descobrir isso, tá bom? Eu trouxe aqui a Cris Celentano. Isso. Muito prazer, Cris. É todo muito meu. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, adorei. Acho ótimo poder falar com alguém nessa linguagem, dessa coisa tão moderna que são sites de relacionamento. Obrigada. É uma coisa nova, né? O site de relacionamento, e muito interessante, porque nele a gente encontra de tudo, realmente de tudo, desde golpe, desde pedofilia, até casos que dão certo também. Tem pessoas que se conheceram, se apaixonaram, casaram, têm filhos, então são muitas histórias. E a Cris, ela escreveu um livro baseada aí na experiência dela pessoal, então acho que isso é muito bacana. Ela vai contar também um caso, né, aí pra gente. Então, se você tiver alguma contribuição a fazer, uma experiência que você aí teve em sites de relacionamento, manda aqui pra gente, ou mesmo uma pergunta, uma dúvida, né? A Cris está aqui, ela teve experiência, ela vai contar e vai esclarecer pra gente, tá bom? Cris, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa sua experiência, como é que você chegou até essa história do livro. Olha, Rose, na verdade começou com uma coisa que não tinha nada a ver com uma pesquisa ou um livro. Na verdade começou com um real desejo de conhecer alguém. E quando você eu sou divorciada há 15 anos já. E quando você está sozinha, os filhos já foram embora de casa, você de repente fala, vamos achar a tampa da panela, vamos achar o chinelo do pé, o pé do chinelo, como você falou. E tem muitos anúncios, até quando você acessa outros sites da internet, começam aqueles anunciozinhos assim, quer conhecer seu par ideal, tal, eu resolvi entrar em um e ver como que funcionava. Foi assim que eu comecei, na verdade. Olha que interessante. Tem uma pesquisa, Cris, que diz assim que em torno de 33% das pessoas que entram para esses sites de relacionamento, elas mentem no perfil. Na verdade, elas contam, né, lá no perfil que tem que preencher uma coisa, mas quando você vai ver, a realidade é outra. Você teve esse tipo de experiência? Muito. Isso é verdade? Muito, isso é confere com a sua experiência? Totalmente verdade. Eu tenho um amigo que trabalha num desses sites de relacionamento e ele diz que a maioria das mulheres mente a idade e a maioria dos homens mente a altura. Então eu acho que é uma coisa de um estereótipo mesmo da mídia, que mulheres têm que ser jovens e homens têm que ser altos. Olha, é interessante fazer uma brincadeirinha aqui, mas acho que se tivesse tamanho de pênis também, eles sempre colocariam maiores, né? Ah, sem dúvida. Aliás, sobre isso eu tenho uma coisa para te contar. Quando você quiser. Opa, então vamos lembrar disso, vamos porque lembrar. É uma coisa aqui interessante, uma curiosidade, tamanho de pênis, tamanho de pênis. Ah, bacana, vou te perguntar assim, vamos aguçar ali um pouquinho a curiosidade do pessoal. E aí tem também que 1/3 dessas pessoas, na realidade, elas são casadas. Exato. Alguns até confessam, você vê porque todo perfil tem ou não fotografia, os casados geralmente não colocam fotografia, obviamente, porque periga alguma amiga da esposa estar lá no site, né? E alguns mentem, alguns falam que não colocam fotografia por motivos profissionais, porque são pessoas conhecidas na mídia, tal.
Outros falam a verdade. Quero uma mulher para tardes de romance, amor e sou casado. Então, isso é uma coisa que a mulher já entra sabendo, né? Quando ele confessa, ela já entra sabendo. Provavelmente vai ser uma mulher casada também, que também quer as tardes de romance, né? Que está a fim de uma aventura. Exatamente. Né? Mas acho que isso, quando está ali claro e evidente no perfil, a pessoa já sabe ao que veio. Né? Então ela vai em busca daquilo, já sabe que é uma aventura, que é um lance, né? Que é só uma transa. Não está sendo enganada. Não está isso. sendo enganada. Né? Acho que aí tem um jogo da verdade. Mas pelas pesquisas aí tem aí toda essa história de um perfil fake. Sim. Né? As pessoas inventam um perfil para poder atrair determinado tipo de pessoa também. Alguns são bem evidentes, né? Principalmente na parte da fotografia. Porque tem umas pessoas, eu fico imaginando assim uma pessoa tipo aqueles rapazes do Big Bang Theory, sabe? Que são bem nerds, assim. E acho que eles pegam na net alguma foto de modelo, alguma foto de um cara que fez uma propaganda de perfume e colocam. Então, uns bonitões, assim, inacreditáveis. Mas você sabe que tem mulher que acredita? É mesmo? Você vê o que escrevem pra eles. Nossa, como você é bonito. Você tem outras fotos? E é claro que ele não tem. Porque como é que ele vai ter foto na piscina, ou foto num churrasco, ou foto do carro, se ele pegou uma foto falsa, né? Você acha que isso tem a ver com a carência? Porque a mulher, de uma forma geral, até por ser mais emotiva, mais sensível, ela acaba tendo aí um perfil de ser um pouco mais carente. Não que o homem não seja, mas assim, me dá a impressão que com relação à mulher, o homem tem uma lábia que consegue atingir ali um ponto, né? Tem um pessoal que é meio especialista no golpe, né? Então eles vão falando aquilo que a mulher quer ouvir. Exatamente. Eles afetam exatamente, atacam aquele pontinho da carência e vão ali explorando em cima daquilo. Mas eu acho que você está assim 100% correto. Eu acho que tem tudo a ver com a carência. É isso mesmo. O homem que está na internet para dar o golpe, como você disse, sabe exatamente o que a mulher quer ouvir. Eles começam com a frase de chamada. As frases de chamada são românticas, as frases de chamada são... um caso até que eu vou te contar é assim: procuro o meu outro pé de sapato. Sabe, não há mulher às 11 da noite, sozinha em casa e carente, que não fala: ai, que gracinha esse cara, olha que fofo, vou escrever para ele, entendeu? E ele sabe disso. Então ali ele já passou a rede, né? Já passou a rede na frase de chamada. Outros assim: estou há muitos anos sozinho, quero a última mulher da minha vida, não quero mais fazer trocas. E aí você entra no site em 2008, 9, 10, 11, o cara tá lá. Com a mesma frase. Com a mesma frase. Poxa, meu querido, pelo menos seja criativo, muda a frase, né? Passou o ano, tenha isso como meta, mudar a frase do meu perfil. Com certeza. Eu acho que ele não muda porque ele já jogou tanto a rede, já pescou tanto. Pior isso, né? Que mais uma, menos uma. Se tiver alguma que não acreditar, eu acho que não vai fazer falta. Né? E como é que essa história da busca pelo par perfeito? Como é que você... Porque nessa sua pesquisa você acabou tendo várias experiências. Sim. Como é que encontra esse par perfeito? Bom, eu não sei porque eu não encontrei. Você não encontrou? Eu posso te dizer como que a gente tenta, né? Como é que tem? Então, a primeira coisa que você faz é afunilar um pouco o perfil. Então, você coloca a faixa etária que você quer, né? Eu não vou querer um cara de 25 anos, nem um de 70. Então, eu coloco a minha faixa etária. Eu, particularmente, colocava nível superior, completo, e... gostos pessoais, tipo cinema, tipo de música clássica, ópera, porque eu acho que você, na minha idade, eu não estou mais, ou na idade das minhas amigas, nós não estamos mais naquele começo de namoro em que você releva muitas coisas. Não é que é totalmente seletiva, mas é que tem certas coisas que, se for para eu ter que aturar, eu prefiro ficar sozinha. Tá? Então... acho que tem uma determinada fase da vida que tem que ser seletiva mesmo. Né? Porque assim, você já sabe o que você quer da sua vida. Isso. Né? Não tem que ficar esperando, ou vamos ver se vai mudar, né? Porque tem assim uma idealização da mulher, isso é muito do feminino, né? Muito. De achar,
mas às vezes conhece pessoalmente, né? E até vê que não está batendo muito com o perfil, e aí tem ainda uma ilusão de, mas acho que ele vai mudar, né? Porque aí tem uma certa onipotência também, né? Eu vou fazer ele mudar por causa de mim, por causa da paixão, do amor. Vou ele mudar vai um mulherengo para um homem, enfim, que vai ter monogamia só comigo. Vou mudar um vagabundo, vou arrumar um emprego para ele. Gente, isso não existe. Não existe. Não se muda uma pessoa. A pessoa é o que ela é, né? Eu até recebi uma frase interessante pela internet um dia desses, que é assim: sempre que há um homem fazendo uma mulher de idiota, não esqueça que há uma mulher que pode fazer de um idiota um homem. E aí eu fiquei olhando e falei, mas é perfeito. Por quê? O homem está fazendo a mulher de idiota e a mulher está tentando mudá-lo. Então, é uma coisa assim que já é um lugar comum. E eu fiquei olhando essa frase e falei, eu não tenho mais tempo de transformar nenhum idiota em homem. Venha já transformado. Por favor. Por favor. Não faça perder meu tempo, né? E não sou eu não estou falando de mim. Eu estou falando de uma faixa etária, das pessoas da minha faixa etária, eu diria dos 35, que eu conheço muitas mulheres, aos 60, que eu também tenho amigas de 60, que já não estão mais com paciência de transformar idiotas em homens. Porque veja bem, se você conhece um cara de 45, 46 anos, que ainda não tem emprego definido, que ainda não tem um imóvel, que ainda não sabe o que quer da vida, não dá mais tempo. Eu acho que ele é um caso perdido. Dificilmente ele vai se ajeitar nessa altura da vida. Não vai. Né? Ele já tem aí uma questão, né, da personalidade, do estilo de vida que ele escolheu, das coisas que ele atraiu para ele, né? Dificilmente. Ou então ele é aquela pessoa que vai jogando sempre para frente. Eu conheci um tipo assim, daqui a uns anos eu vou fazer tal coisa, daqui a uns anos, quando eu tiver melhor de vida, eu pretendo fazer isso. Dá vontade de falar para ele, cara, os anos já chegaram, né? Você não tem mais 17. Então é mais ou menos por aí. Interessante essa percepção. Você tem assim uma noção do perfil das pessoas que se cadastram nesses sites? Você tem assim uma ideia? Quem são essas pessoas que buscam por um relacionamento na internet? Eu acho que tem de tudo, tá? Como eu te disse, como eu afunilei um pouco a faixa etária, eu não posso falar muito sobre os mais jovens, né? Na faixa dos 18 aos 35, eu não posso te falar muito. Da minha faixa etária, entre eu e as minhas amigas mulheres, a gente procura um companheiro mesmo. Um companheiro para sair, para ir ao cinema, para dançar, para conversar, para dormir de conchinha, como as mulheres costumam dizer. Quase nenhuma de nós quer casar. De novo, não, a gente não quer casar, viu, homens? A gente não quer casar. Quer ter um parceiro fixo, mas cada um na sua casa. Cada um que use o seu banheiro, que faça as suas necessidades. Exatamente. E que tem aquele... Opa, tem perguntinha chegando já aqui. Né? E que tem aquele... Não perca a história do romance, né? Porque isso é uma coisa interessante também nos relacionamentos de muitos anos, né? Do quanto se perde o erotismo. Totalmente. E acho que quando chega numa certa idade é isso mesmo, né? Cada um no seu canto e mantém os encontros amorosos, mas saber que aquela pessoa está ali, né? Quando a pessoa está ali do outro lado da linha. E uma coisa interessante, a gente pede que seja honesto, tenha caráter e, se possível, seja fiel. E outro dia uma amiga comentou, a partir de quando que isso passou a ser qualidade? Isso para mim é obrigação, né? Ser fiel. Tudo isso, ter caráter, ser honesto, ser fiel, não é qualidade, é obrigação. É o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. E tá difícil. Tá difícil, tá. Né? Infelizmente tá. Tem como, assim, a gente estava falando dessas pessoas que contam, né, que é até uma pesquisa, a história de falar que tem um perfil, mas na realidade é outro. Tá. Tem como a pessoa, até uma dica mesmo, né, para quem entra nos sites, porque eu conheço pessoas que se casaram através desses sites, né, então acho que tem muita enrolação, mas tem coisa séria também. E tem as pessoas também que às vezes caem, né, por uma falta de experiência. Tem como ter uma ideia do perfil falso, da história do fake?
Fora a fotografia, tem algumas coisas tipo, eu tive uma pessoa que eu conversei há alguns meses, que dizia que tinha superior completo e PhD. E numa dessas conversas ele falou assim, nossa, você deve ter tanta gente te acessando porque você é uma mulher bonita, mas que pretensão a minha. E a pretensão veio com C cedilha. Então eu acho que um cara que tem PhD não escreve pretensão com C cedilha. Então você tem que estar muito atenta a isso. Mas é como você falou agora há pouco, cheia de razão. Tem gente que por carência releva. Ah, coitado, ele teclou errado. Teclou errado nada. Ele não sabe escrever mesmo. Sabe? É que às vezes a pessoa ela quer acreditar, né, que foi um erro na hora da digitação. Isso. Né? Então acho que tem mesmo. Mas pessoal, um C cedilha, o que é um C cedilha diante de um ser humano? Né? Acho que tem um lado assim meio romântico de querer acreditar mesmo, né, na boa fé do outro. Tem esse lado romântico e tem aquela coisa que a gente ouve muito. Ai, você não pode ser tão exigente, você tem muita expectativa. Abaixa um pouco o nível de exigência. Tá bom, eu abaixo. Muita gente abaixa o nível de exigência. Mas tem certas coisas que não dá para baixar. E pretensão com C cedilha para mim é uma delas. Infelizmente. Tem coisas que não dá para aceitar, né? Não dá. E para você, sexo virtual é traição? Nossa, isso é uma coisa muito interessante. Porque isso é uma história bem polêmica, é muito. Né? Se é traição ou não, como é que é visto pelos homens, como é que é visto pelas mulheres. Exato. Eu não vou falar por mim, porque como eu não tenho um companheiro, eu não estaria traindo ninguém caso eu fizesse. Mas no meu blog, algumas semanas atrás, eu lancei essa questão. E ficamos um dia inteiro e tivemos um chat no final da tarde pelo Facebook, justamente falando sobre isso. A maioria das mulheres considera o sexo virtual traição, sim. Porque a mulher é muito possessiva, né? Então, só de saber que o homem dela, namorado, marido, enfim, está na internet falando coisas picantes ou até vendo na webcam uma mulher fazendo gestos sensuais para ele, ou enfim, tirando a roupa que eles acabam pedindo, elas se sentem sim traídas. Os homens, é engraçado, os homens que participam desses chats, eu não consigo ver uma seriedade nas respostas. Eles vêm sempre com brincadeirinhas, sabe? Imagina, se eu não encostei a mão, não traí, não sei o quê. A mesma coisa que fechar o olho e pensar na Sharon Stone. Então eu estou traindo alguém e tal. Você não consegue uma resposta séria, né? Bom, mas se a gente pensar, de repente até é sério. É a crença que ele tem mesmo. Se a gente pensar na questão da traição, o que é a traição? Né? Porque que é uma das coisas até que a gente sugere em terapia sexual, de que você fantasie mesmo, principalmente as mulheres. Sim. Porque muitas mulheres têm disfunção sexual, principalmente a falta de desejo, a falta de libido, porque uma das coisas que elas não fazem é fantasiar, né? É pensar em sexo mais vezes, na questão do erotismo mesmo. Então a fantasia é uma coisa saudável. Então quando está na cabeça é fantasia. Então isso é uma coisa que você recomenda para suas pacientes? Não transar pela internet, pelo amor de Deus. A fantasia. A fantasia sim. Principalmente então, assim, a mulher leia contos eróticos, né? Isso é uma coisa muito que ajuda muito a questão da libido da mulher. Sem dúvida. Então ler contos eróticos, fantasiar mesmo, pensar mais, né, na questão do sexo, de imaginar mesmo pessoas. Então isso não é uma traição. Certo. Assim como histórias de vibrador, né? Quando a mulher aparece com um vibrador, uma prótese em casa, para o homem isso é um conflito. Assim como para a mulher saber que o homem está fantasiando ou na internet com alguém é uma traição. Para o homem, quando a mulher aparece com um vibrador em casa, é uma traição. É interessante isso, ele se sente traído, trocado, né? Por um vibrador. Mas aí eu acredito que tem um lance de orgulho também, né? Um lance de orgulho, sim, né? Quer dizer, eu não te satisfaço, por isso você precisa disso, né? Mas tem ali um conflito, né? O mesmo da mulher, quando ela
também, assim como a mulher também, quando vê o homem se masturbando, ela também se sente trocada. Sim, você não me ama mais. Você não me ama mais. E sendo que é uma coisa saudável, né? A questão da masturbação, sim, do vibrador numa relação. É claro que quando a pessoa troca isso de fato, né, no lugar da relação, isso vira um hábito, então é muito melhor transar com o vibrador, masturbar, né, do que ter a própria relação com o parceiro ou a parceira. Aí a gente já entra num outro campo, né, de uma disfunção, de uma inadequação sexual naquele casal. Aí já é mais sério, né? Não é fantasia por aí simples. Já não é fantasia, aí já são outras questões, né, de relacionamento e tudo mais. Mas conta mais um pouquinho dessa diferença que você percebeu. Então, para os homens, não é traição? Eu tive poucos homens participando no chat. Eu diria que foram 80% de mulheres, né, e 20% de homens. E eles realmente nenhum concordou. Mentir. Teve um menino de 17 anos que foi assim, o herói da noite para a mulherada, né? O Justin Bieber da mulherada, porque ele disse: eu não concordo, eu acho que é traição, e eu falo isso para os meus amigos e eles tiram sarro de mim. E uma das mulheres, na faixa dos 35 anos, falou assim que ela ia procurar já como se congelar para esperar esse menino e casar com ele, porque era uma raridade. Mas será que era verdade que esse menino tinha 17? Isso a gente também Aí a gente sabe. Entra na história, né, do perfil fake, sabe-se lá. Mas às vezes tem mesmo, né? Que a gente acaba ficando tão descrente, tão desconfiado, né? Que aí qualquer situação já deixa em alerta. Tem que ter uma decisão muito certa de você saber até onde você quer descobrir, né? Porque tem mulheres também que não querem descobrir se aquilo é fake. Tá? Elas querem simplesmente acreditar que é verdade porque está fazendo bem. Então, que seja, né? Aí é melhor assim, né? Ou pior, porque aí tem uma coisa, acho que tem um início que deve ter toda uma motivação, deve mobilizar uma série de sentimentos, emoções, né? Na mulher principalmente. E eu acho que homens também, porque eu tenho pacientes, né? Homens que se casaram através de sites de relacionamento. Então tem homens também em busca de uma coisa séria. E uma coisa que eu tenho ouvido muito, não só de pacientes que entram nesses sites, mas assim, de uma forma geral dos homens, de quanto tá difícil também a mulherada, né? Com essa coisa da emancipação, né? Dessa coisa... hoje a mulher, ela escolhe muito mais, ela se casa mais velha, ela faz opção quando ela quer ter filhos, diferente do que era antigamente. Deve estar havendo, na verdade, um grande desencontro, né? Porque se tem esses homens procurando essas mulheres e as mulheres procurando esses homens e não estão se encontrando, deve ter um grande desencontro mesmo. E esses sites que seriam, né, um super encontro? Seriam, mas num universo de milhões de pessoas, agulha no palheiro, né? Você, quanto tempo você consegue, com quantos você consegue falar num mês? Com quantos você consegue se encontrar para tomar um café? E de repente você encontra com todos os errados, né? Pode acontecer. Mas você estava falando em quantidade. Você, na sua experiência... Assim, mais ou menos, precisa ser uma coisa tão, né, certinha. Quanto tempo que você participa desses sites? E, bom, quanto tempo? Vamos primeiro. Eu fiquei 2 anos em vários sites. Depois dos 2 anos é que eu decidi juntar todas essas histórias que vão ser lançadas em livro agora no 2º semestre. Porque um dia eu estava pensando em tudo que aconteceu comigo e eu achei que eu tinha obrigação de relatar para as outras mulheres. Não só como um serviço de utilidade pública, vamos dizer assim, mas também porque para não perder a esperança. Porque pode ser que tenha, eu não sou totalmente contra, eu não estou levantando uma bandeira de que os sites são... não servem para nada ou que não devem ser acessados. Eu estou só mostrando o que eu passei. E os casos foram tão bizarros
que se tornou até uma história interessante, né? E são reais. Eu adorei no começo quando você falou, será que você é alguma dessas pessoas que teclou comigo? Porque eu tenho certeza que pelo menos uns 50 livros eu já vendi. Só de curiosidade, você vai. Eu acho que você tem que comprar esse livro, viu? Vai que você tá lá, né? Ai, gente, olha, eu tô adorando o papo aqui com a Cris. Para você que está chegando aí agora, a gente está falando de sites de relacionamento. Daqui a pouquinho a gente vai para um intervalo curtinho e daqui a pouquinho a gente volta. Eu tenho aqui algumas perguntas que já chegaram aí dos internautas. Se você que está aí tiver pergunta, uma experiência em site de relacionamento, manda aqui pra gente que eu vou compartilhar. A Cris vai ajudar a responder com a experiência que ela teve, tá bom? Até daqui a pouquinho. E acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reiser. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo das 2 às 4.
prazer em conhecer Sexo na Web para você. Programa ao vivo, e hoje eu estou falando sobre sexo pela internet, sexo, relacionamento, enfim. Agora a gente vai entrar numa parte mais picante, vamos falar de sexo. Eu estou aqui com a Cris Celentano, falando da experiência que ela teve com relacionamentos pela internet. E olha que já tem perguntas chegando aqui. Nossa, um montão. Será que a gente vai dar conta disso aqui, Cris? Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, mas enfim, a Cris, ela teve experiência pessoal em sites de relacionamento e daí, você acredita, ela virou escritora e tá para lançar um livro. Será que você que está em casa assistindo foi um dos casos que teclou com ela? Vamos saber. Vamos saber. Cris, conta um pouquinho, como é que foi? Você começou a entrar, descobriu que ali tinha uma série de histórias que davam um livro? Como é que você teve essa sacada do livro? Não foi exatamente assim. Eu percebi que dava um livro, depois eu saí com muitos. Você saiu. Me fala assim, um mês, só pra gente ter uma ideia, assim, um mês. Você conheceu quantas pessoas e saiu de fato com quantas pessoas? O meu caso foi interessante porque eu recebi até uma mensagem inbox do site, porque o meu primeiro mês de site de relacionamento eu tive 1000 acessos. Você colocava foto no seu perfil? Foto. Eu fui a pessoa Porque você é lindona, né? Ah, muito obrigada. Obrigada. Verdade, você é muito bonita, muito sensual. Você deve ter atraído ali. E acho que foi aquela coisa de carne nova no pedaço, entendeu? Nova. Porque eu tive 1000 acessos, inclusive pessoas totalmente fora do perfil que eu pedia. Então, se eu queria de 45 anos para cima, apareciam lá de 32 falando assim, a idade não é importante, você tem que me conhecer antes de me descartar. Então, foi uma coisa assim, dos 1000 acessos, tirando no funil, eu respondi uns 300 e-mails, mais ou menos. Nossa. Respondi uns 300 e-mails. E desses 300 você conheceu, na real, pessoalmente, quantas pessoas? Na real, durante os 2 anos ou durante um mês? Você quer saber? Só pra gente ter uma ideia. Durante um mês, uns 4. Uns 4. Uns 4. Eu brinco que eu nunca tomei tanto café na vida. Que, aliás, o site de relacionamento deviam ser patrocinados por algum café. Por algum café. Você está no site de relacionamento, tome café tal. Porque... Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Então vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. E aí é que o príncipe vira sapo, né? Porque ele não tem a idade da foto que ele colocou lá. Ele pôs a foto correta. Mas só que quando ele tinha 38. É mesmo, acontece Nossa. isso. O pessoal coloca foto de muito mais jovem. Muito mais jovem. Foto de muito mais jovem. Você percebe, o cara fala, tenho 50 anos. E a foto fala, nossa... Que bonitão para 50 anos, né? Aí quando você vê, ele tá mais envelhecido, tá calvo, não tem importância. Mas não é legal começar uma coisa mentindo, né? Sim. Mas e sei lá, se a pessoa não gosta da própria aparência, então prefere pôr uma foto mais jovem. E eles mentem muito condição social também. Muito. Então tem lá esportes prediletos, o cara coloca paraquedismo, trekking e hockey, sabe? Umas coisas assim que você sabe que o cara nunca fez. Aí chega lá, um cara que você vê que tem cara de sedentário, né? Barriguinha, molinha, né? E o máximo que ele faz é jogar futebol no fim de semana no campinho do bairro. O buraco, né? Sei lá. Bilhar, uma coisa assim, mais passivo. Né? E parece que eles colocam uns esportes que mostram que tem dinheiro, é muita coisa assim de lance de dinheiro. E esses são os piores, porque esses atraem mulheres que têm dinheiro e acham que encontraram alguém do mesmo nível social que vai poder então fazer uma viagem legal, entendeu? Que vai poder ter um fim de semana jantar num restaurante caro. Só que quando você conhece e não é nada disso, você tem 2 caminhos. Ou você pula fora rápido, ou você... pela carência, acaba gostando do cara e começa a pagar tudo pra ele. Aí ele conseguiu o que ele queria.
Pois é, né? E tem os homens especialistas em aplicar golpe, Ah, né? tem os especialistas. Você já caiu em algum golpe? Eu não caí de cabeça, porque eu percebi no primeiro mês, mas eu o recebi na minha casa sim, e fomos jantar, e fomos ao cinema, e comprei algumas coisinhas para fazer um jantarzinho para ele em casa, isso depois de umas 3 semanas já saindo com ele não era de São Paulo, mas depois eu fui reler, esse é o tal do pé de sapato, que ele procura o pé de sapato. Depois eu fui reler o que ele colocava no perfil e comecei a questionar. E quando você começa a questionar, a pessoa vai saindo, sabe? Ué, mas que engraçado, você não falou aqui que você tinha um EcoSport? Desculpa, posso falar? Pode. Ah, não, eu emprestei para um amigo, imagina, ele deixou essa lata velha aqui para eu usar no fim de semana, sabe? Aí você fala, ai não, ninguém merece, né? Olha para mim, veja se eu tenho 12 anos para acreditar cair nisso. numa historinha dessa, né? Eu vou começar a fazer as perguntinhas, senão eu fico com receio aqui de não dar tempo, tá, né? bom. Porque passa tão rápido. Tem uma aqui, que é a Amy, de Belo Horizonte, ela tem 38 anos e ela diz assim, ela pergunta: qual a diferença entre namoro real e namoro virtual? Nossa, Amy, o namoro virtual é aquele namoro que você tem pela internet, e que você não tocou a pessoa. Teve um filme há uns anos atrás que chamava Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que era uma troca de cartas e ela se apaixona. Teve o antigo Cyrano de Bergerac também, porque pelo que ele escrevia você se apaixona. Esse é o namoro virtual, que você não perguntou sexo. Se você tivesse perguntado o sexo, a gente ia falar outra coisa. O namoro real é aquilo que você tem que estar com a pessoa, você toca a pessoa, você sente o cheiro da pessoa. E aí que acontece a tal da química, né? Que ou tem ou não tem. E no virtual você pode ficar anos achando que tem. E você pode achar até que tá namorando com o Brad Pitt, porque você não sabe mesmo, né, quem tá do outro lado. Pode, eu namoro com ele várias noites. Várias noites, né? Você, oi, Brad! Angelina que não saiba. E bom, a Amy não te perguntou, mas então eu vou te perguntar. Qual que é a diferença do sexo real e do sexo virtual? Pois é, aí entramos naquele ponto se sexo virtual é traição ou não, né? Eu fui acessada por um médico até, se for verdade. Ele dizia que era médico. Ele dizia que era médico. A webcam dele estava num consultório realmente muito bonito, muito bem montado e tal, mas assim, absolutamente tarado. Porque quando pede para ligar a webcam, para mim é para ver se a pessoa que está lá é a mesma que está na fotografia. Então é para comprovar a veracidade do perfil. Ele já apareceu peladão. Não apareceu peladão, mas já estava sem camisa. E na segunda teclada ele já falou assim, você não pode tirar a blusa? É mesmo? Aí eu deleto. Você desligou, você não quis curtir ali um baratinho. Não valia a pena. Bom, aí tem aqui a Flá, do Rio de Janeiro, ela tem 46 anos, ela diz assim: já entrei em 2 sites de relacionamento e saí com vários homens. Todos mentem muito. Estou decepcionada. Já entrei até em depressão. Nossa, isso é um problema mesmo. Ela teve uma experiência muito negativa, né? Bom, Flá, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu saí com mais de 20 homens. E todos mentiram. Todos. Para não mentir, eu não mentir, teve um que não mentiu, mas ele era totalmente maluquinho, sabe? Ele tinha déficit de atenção, ele tinha um pouco de esquizofrenia, ele, se não tomava o remédio, ele tinha atitudes assim meio agressivas. Era um paciente psiquiátrico. Provavelmente, eu não cheguei a perguntar. Agora, isso de entrar em depressão é muito sério. É muito sério. Porque as pessoas, elas entram com uma ilusão mesmo, né? Ilusão não, é um desejo, uma vontade, que é ter alguém, porque é tão bom ter alguém real ali do lado, poder ficar de conchinha, abraçar, beijar, né? Ter alguém, de repente a pessoa ela acaba conhecendo vários homens, várias mulheres, e nada dá certo. Então assim, é uma oscilação muito grande. Então você vai de uma
um estado de euforia, né, no momento que você conhece, porque isso acontece em qualquer relacionamento, até químico mesmo. Você vai para um estado de euforia e de repente tem a decepção, né, e nem é aos poucos, às vezes a coisa é queda livre, né, sem paraquedas, sem nada. E essa queda é que leva à depressão. E que leva à depressão, é muito triste. Eu acho que eu diria para ela entrar com menos expectativas, né, porque já que ela já teve essas decepções, ela sabe que nem tudo são flores, né? Então, é a famosa história de entrar com o pezinho atrás, né? Olha, tem aqui que é da Gisela. Ela diz assim: adoro a Cris e a Rose Vilela. Nossa, Gisela! Gisela, você é uma fofa. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Opa, não para de chegar. Olha, tem uma aqui. Cris, você não tinha medo de sair com pessoas desconhecidas? Acho que isso é interessante. Muito interessante, né? Olha, a gente tem que procurar ir a lugares públicos, né? Por isso os tais cafés, né? Vamos tomar um café. Então, um café num shopping, um café de rua, tal. E eu tinha um esquema, que aliás esse é um esquema que eu sempre tive com as amigas ou com a minha irmã, independentemente de ter conhecido o homem em site de relacionamento. Quando eu entro no carro do cara, se eu vou entrar no carro dele, eu ligo para alguém e falo a placa e é onde eu tô. E uma vez eu fiz isso na frente dele, tá? E porque eu entrei no carro, ele falou assim: olha, você se incomoda de ir comigo até Jundiaí? Porque eu preciso entregar um documento, dizia que era advogado, sei lá. Falei, Jundiaí? Então pera um pouquinho. Aí eu desci do carro, olhei a placa do carro dele, e na frente dele eu liguei para minha irmã. Eu estou num carro tal, cuja placa é tal. Se eu sumir, o nome dele é tal. Ele ficou chocado. Eu falei, olha, amigo, você me desculpe, mas nos dias de hoje, né? Tá? Desculpe. Então tem que ter medo, sim. Tem que ter. Tem que ter precaução. Tem que ter certas precauções, claro. Porque é muito sério, né? De fato, você não sabe com quem você está saindo, com quem você está se relacionando, e de fato tem aí vários perfis, né? Tem pessoas doentes, psicopatas, né? Não dá para brincar. Eu acho que uma coisa é você querer um relacionamento sério e outra coisa é você embarcar numa aventura que você não sabe onde é que vai terminar. Então, eu acho que tem que ter precaução, sim, avisar. Tem que ter. Eu acho que isso é até uma das dicas que você avisar uma pode amiga, deixar, né? Eu sempre avisei uma amiga. Agora não tem muita diferença se você conheceu na internet ou no barzinho, porque o do barzinho também mente. Também, sim. De fato, é que na internet tem aquela coisa que você não sabe muito bem quem está do outro lado. Você não viu, né? Você não viu, você ainda vai conhecer. Isso. E do barzinho já de cara, mas que também a loucura está em qualquer canto, sim, né? Só de entrar no carro já é o perigo. Você não sabe o que vai acontecer. Tem aqui o Adriano, de 29 anos, São Paulo. Namoro virtual. Será que existe paixão pela internet? Você chegou a se apaixonar, como a história de Cyrano de Bergerac, né, que a mocinha se apaixona por uma pessoa, pela escrita, né, pelos poemas, pelas coisas bonitas, mas quem apresentava, quem entregava a carta era o bonitão, né, mas na verdade o bonitão não sabia escrever nada. E ela se apaixona pelo que está escrito, e aí quando ela descobre a pessoa... Isso. Então, acho que o poder da escrita, né? Você chegou a se apaixonar? Não, eu sou uma pessoa muito realista, né? Mas tem mulheres que se apaixonam. Muitas. Eu estou há um mês teclando com um cara e ele está apaixonado por mim. Eu ontem foi segunda, ou foi domingo. Sexta-feira eu ouvi uma história de uma moça que conheceu um italiano. Gente, também tem italianos, viu? Portugueses, espanhóis. Não é porque não é brasileiro que é boa pessoa. Cuidado. Que está conversando com ele e apaixonada há 6 meses. E agora ele vem para o Brasil para morar com ela. Eu fiquei olhando assim para ela, tipo, você está brincando, né? Não, mas é tudo verdade e tal. E eu fico me perguntando, que homem de 50 anos pode abandonar tudo na Itália para vir morar no Brasil? Só pode ser alguém que está muito mal lá, né? Então, tem que ficar atenta. Ficar esperta. Né? Mas respondendo a pergunta do Adriano, não, eu nunca me apaixonei pela internet. Mas não. Você acredita que possa haver paixão? Bom, sim, né? Que você falou até de uma amiga.
Você nunca se apaixonou, Não, mas você eu acredita não que possa... acredito. Você não eu acredita? Eu acredito na carência. Na carência. Acho que a carência é que leva a pessoa a embarcar nessa... Porque é como a gente disse no começo, você está em casa, sozinha, 9 da noite, solitária, chovendo. Quem é legal? Quem está lá conversando com você, né? Quem está te dando atenção. Exato. E eles sabem fazer. Sabem, né? Sabem. Esse aqui é de Curitiba e eu não sei exatamente quando que ele mandou a pergunta. A gente devia estar falando sobre algo específico, que ele coloca assim: vai que ele era poliglota, em qual língua ele escreveu? E foi uma risadinha, agora eu não lembro ao certo o momento da conversa. Mas ele é do Clube do Cafajeste. O Clube do Cafajeste. O Clube do Cafajeste tem um perfil no Facebook. Nós ainda vamos nos encontrar, viu? E aí a gente esclarece essa coisa do poliglota. Deixa comigo. Bom, tem a Sueli, 27 anos, ela é de São Paulo. Eu quero agradecer a todos que estão participando, que estão mandando o e-mail. Muito obrigada. As pessoas que entram neste site querem coisa séria ou é tudo uma farsa, uma brincadeira? Pois é, Sueli, é como a Rose estava falando, existem casos de finais felizes, tanto que a própria propaganda do site de relacionamento, eles pedem para os casais que se formaram e que estão felizes darem depoimentos, como foi, se eles estão felizes, estão casados e tal. É claro que existem finais felizes, não é tudo assim uma regra, mas é agulha no palheiro mesmo, porque são milhões de perfis inscritos. Então como é que você vai ter a sorte, apesar de você ser inteligente, apesar de você saber que pode ser enganado e fazer um monte de pergunta, como é que você vai, dentro disso tudo, ainda gostar do cara? Quer dizer, é uma coisa difícil, mas tem de tudo. Tem enganação e tem gente séria. Então é possível, né? É possível. Sou viciado, é o Jonas, do Rio de Janeiro, tem 44 anos. Sou viciado em sexo pela internet. Tô adorando esse papo. Tô ficando até excitado. Tá bom. Então tá, né, Jonas? Aproveite. A Rafaela, de São Paulo, ela tem 28 anos. Existe algum problema da pessoa ficar viciada em namoro pela internet e depois não conseguir namorar de verdade? O que você acha? Bom, Cris? eu vou dar a minha opinião, assim, como absolutamente leiga, mas eu acho que tem sim. Eu acho que a internet é uma fuga da realidade, né? Então, quando a tua vida não está legal, quando você não está vivendo aquilo que você tinha planejado, porque quer você queira, quer não, você tem um planejamento de vida. Você quer estar com tantos anos em tal situação, ou com alguém, ou com filhos, ou com um namorado. Se isso não acontece, eu acho que você vai se fechando sim. Antigamente não tinha internet? Não tinha. As pessoas se fechavam em livros, as pessoas se fechavam nos quartos, tinham amigos imaginários. Enfim, toda essa coisa de você se voltar para você mesmo. Agora tem a internet? Eu acho que sim, eu acho que posso estar enganada. Eu acho que tem gente que pode passar a vida com amigos virtuais. Uhum. E acabar tendo medo, né? Uma coisa que tem acontecido muito com jovens. Certo. Deles começarem, jovens muito tímidos, isso é um perfil de jovens muito tímidos, né? Eles começam mesmo a se relacionarem pela internet, jogar, namorar, tudo pela internet. Não tem vida social real, a vida é pela internet. Então assim, as fantasias, as ilusões se passam todas pela internet. Tem aqueles jogos, né, de conquistas, de não sei o que. Tem os jogos que ele cria uma outra vida. A pessoa vive aquilo de fato. Então isso tem sido um problema até, tem sido questão para estudos, né? Tem pesquisas já em cima dessas pessoas que são viciadas de fato e que depois eles acabam tendo dificuldade de ir para o mundo real, de se relacionar com pessoas de carne e osso mesmo. Então, de fato, corre um perigo.
Isso é muito comum em jovens, mas pessoas mais velhas também, como você falou, elas acabam se fechando, né? A coisa não vai acontecendo e elas vão, de uma certa forma, se fechando. Exato. E acaba criando um mundo paralelo, né? Um mundo virtual. Bom, como saber se o homem ou a mulher está mentindo? Esse é do Carlos, de Minas Gerais, 33 anos. Carlos, feeling, tá? Eu Feeling. acho que tem que ser o seu feeling. A mentira vai aparecer, como eu te disse, no perfil. Faço isso, faço aquilo, a foto pode não ser dela, peso 56 quilos, mas um dia você vai encontrar com essa pessoa, né? Um dia você vai encontrar. E essa parte do aspecto físico da pessoa, ela não tem como esconder se ela marcar um encontro real com você. Agora, se ela for uma grande mentirosa, ela pode continuar mentindo onde mora, o que faz, quantos filhos tem. É uma loteria. É uma loteria, né? Como você falou, feeling. Dá pra você dar umas diquinhas assim, rapidinhas? No fim, a gente acabou não falando da história do tamanho. Me conta um pouquinho a história do tamanho do pessoal que pegou aí no início, né? Como é que é essa coisa da história do tamanho do pênis? Eu mudava muito a minha frase de início de perfil, né? Que as pessoas colocam uma frase. Eu vivia mudando para ver se atraía outro tipo de pessoas, tal. E uma delas eu coloquei: procuro um homem com ISO 9000. Estou cansada de homens made in China ou hecho em Paraguai. Gostaria de um homem original. E teve eu vou até falar o nome, Eduardo, que ele falou assim: eu não só sou ISO 9000, como meu pênis é ISO 14000. Nossa, ai que medo. Aí eu, muito curiosa, eu fui no Google procurar o que era ISO 14000. E 14000 é qualidade ambiental. Eu dei muita risada e respondi para ele: desculpe, mas eu não sou ativista do Greenpeace. Ele devia estar falando tamanho, 14 centímetros. Ficou. Mas que ótimo, foi ótima essa. Cris, conta um pouquinho do seu livro. Ele já foi lançado, ele está para lançar, ele já tem um nome, onde é que a gente encontra? Ele tem um nome, por enquanto provisório, porque como a gente está quase fechando, estamos em dúvida entre duas editoras, eu falo a gente porque eu tenho uma assessoria trabalhando comigo, né? Às vezes editoras, por problema comercial, gostam de trocar o nome do livro. Por enquanto ele chama Namoro na Rede, Será que Dá Certo? E vem acompanhado da frase: um relato real e engraçado sobre homens que conheci em sites de relacionamento. E ele começa assim com essa coisa de eu contar que eu entrei seriamente para conhecer alguém mesmo, e quando eu vi que era tudo uma grande... não é uma grande farsa, mas uma grande dificuldade, eu resolvi relatar. Eu brinco de dizer que meu relato é de utilidade pública, tá? Que mães de adolescentes tomem cuidado, porque tem predadores, tem mesmo, que mentem idade, falam que tem 17, tem 40. E eu já tive um perfil falso de 17 anos e fui abordada por homens de 40 e tantos anos. É uma questão onde você está indo com suas amigas, né? É uma pedofilia. A internet perdeu, infelizmente, totalmente o controle sobre as pessoas, né? Tem, principalmente esses sites, não, né? tem. Não tem como contar. E então, por que o livro? Um dia, provavelmente depois de uma dessas decepções que eu tive e as suas espectadores tiveram também, eu resolvi fazer uma imersão total. Eu fui para a praia, na casa da minha irmã, e lá eu comecei a contar, escrever, e daí vieram 160 páginas. Nossa, que fantástico, Cris. Bom, gente, uma pena, o papo está muito gostoso. Cris, deixa seus contatos, como é que quem quiser te perguntar mais, poder participar. Eu sei que você tem um blog que é super interessante, que lá você conta um pouquinho, né, da experiência também. Bom, meu blog é Pergunte para a Cris, WordPress.com.
E eu tenho um perfil no Facebook, que também é Pergunte para a Cris. Pergunte para a Cris. Pergunte para a Cris. Tem o Twitter também, né? Tem o Twitter, é tudo Pergunte para a Cris. Pergunte para a Cris, não tem segredo. segredo. Pergunte para a Cris, pode perguntar. Se for mais picante, eu respondo em inbox, tá bom? E você quer deixar o telefone? Você acha que só... E tem o e-mail. Ah, o e-mail. O e-mail que é criscelentano, com c, @terra.com.br. O telefone não. Tá, mas por enquanto. Olha quantos contatos que você Isso. tem aí com a Cris. Se você quiser continuar o papo com ela, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com você, Cris. Muito obrigada mesmo de você ter vindo, ter respondido, ter contado o seu relato, né, que é pessoal. Admiro isso muito, muito, muito. Acho que são pessoas que estão aí captadas, que assim, estão antenadas, né, com a vida. Então, a partir de um relato pessoal, de uma experiência pessoal, ela criou um livro que acaba sendo mesmo uma utilidade pública. E assim que você lançar, eu quero convidá-la para vir aqui o programa, para a gente apresentar a capa, falar mais um pouquinho, né? Porque eu acho que é super interessante, dá para a gente, né, variar em cima desse tema aí muito, que tem muito a contribuir. Então, eu espero você semana que vem, segunda-feira, ao vivo, aqui na Clique TV. Prazer em conhecer. Um beijo e até segunda-feira.